pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje é para provar para você que não acredita em dados. Tanto que você está aqui no The Math, só que você acredita em dados. Mas o papo hoje é para mostrar que não é para ser só o porão do navio. Na verdade, a gente também é, muitas vezes, o encanamento, o porão que arruma, mas é a casa de máquina. Souber usar dados é aquilo que vai movimentar a sua empresa. E a gente vai falar muito de marketing, de growth, né, das diferenças disso que dados trouxe. Eu não sei nem como vai começar e acabar esse podcast, eu vou te falar isso. Só. Eu tô empolgadíssima, como sempre. Porque a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Éder Lima, superintendente de growth do Bradesco, para contar pra gente um monte de coisa legal pra gente explorar todos esses assuntos. Super prazer, gente. Espero que seja muito prazeroso aqui. Só o fato dessa introdução que a gente teve aqui antes de começar já está maravilhoso aqui. Então vamos lá. A gente falou aqui de dados, a gente falou de uma organização que não precisa nem de explicação e de um volume de dados astronômico. Conta um pouco, Éder, como que o Bradesco está utilizando dados para tomar decisões estratégicas? Aí tem um ponto, acho que do grande desafio, né? A gente está falando das maiores empresas do país, né? Poder de mexer no PIB nacional. Todo mundo fala Banco Bradesco, mas a verdade é que o Bradesco é um conglomerado muito maior que um banco, né? Inclusive com a Fundação Bradesco e todo o resto. E quando a gente olha assim, como a gente consegue trabalhar todos esses dados, o primeiro desafio vem pela coleta. E a coleta, quando você coloca dessa maneira, não é só nos canais digitais, né? Não acontece só ali. Acontece também na nossa visão física. Então, como a gente consegue pegar toda a nossa rede de agências, que é uma das maiores do país, conseguir entender como os gerentes utilizam esses dados para tomar a decisão e como eles geram, né, o input para que a gente consiga melhorar nossos modelos. Outro ponto é, você tem toda a frente de atendimento. Então, pensa lá no nosso fone fácil, mesmo que for numa visão chat, você tem dados que têm que ser traduzidos ali. E aí tem todo um desafio de infraestrutura, nossa área ali de dados começa a arrumar, e depois de modelagem, que é onde a gente entra com growth. Como é que a gente pilota esse carro? Ali a gente chama ali, eles são os engenheiros, né? Nós somos os pilotos. E eu acho que o grande desafio não é exatamente como você traduz isso em venda, mas como você traduz isso em informação para a persuasão de uma venda, para a persuasão de um customer care, de um atendimento. Desde uma coisa mais simples de eu já consegui falar com esse cliente que ele teve uma movimentação atípica no cartão e avisá-lo que isso pode ser algo e tentar confirmar isso. Isso é um customer care e isso tem que vir à frente de qualquer oferta que eu queira vender um crédito para ele. Ou ele acabou de fazer um Pix e eu quero avisá-lo que deu certo o Pix, seja via um push, seja até via um WhatsApp. Como eu aviso ele? Eu aviso ele nesse canal, com esse tom de mensagem? Como é que eu garanto isso? Talvez não é melhor via o WhatsApp, afinal ele já vai mandar o comprovante para alguém. Então não é só você ter a informação para executá-la, é como você executa para gerar mais efetividade. E aí, naturalmente, se for uma venda, conversão, se for uma relação de customer care, satisfação. Então esse eu acho que é o grande escopo maior de uma empresa desse tamanho, que a gente tem que olhar cada carinho desse, né, em todos os tipos de segmento. E aí quando eu falo segmento de novo, é o Banco do Povo, né, Bradesco. A gente está espalhado no país inteiro, são milhões de clientes em todos os segmentos. Você vai desde o cara que tem um salário bem pequenininho ali, ou até um poupancista e INSS. Tem muita gente que vai praticamente na agência para retirar o dinheiro, né, para fazer um pagamento, ainda utiliza o modo físico, e você tem um cliente private, além do PJ, né, além do PJ large corporate e tal. Então, como você consegue conversar com todos esses públicos em tons diferentes, informações diferentes, e tudo mais próximo do real time? Esse eu acho que é um pouco do pequeno desafio que a gente tem quando a gente fala de uma empresa desse tamanho. Né? Nada é pequeno. Né? A gente conversou com a Grazi, você conhece muito bem, sim, inclusive, e ela veio falar sobre projetos complexos, e ela assim, não precisa apresentar o Bradesco, a gente vai falar de projeto complexo, vamos dar número, né? Não precisa, é aquela analogia uma cidade no Brasil só é cidade se tem praça, igreja e Bradesco, se não tem essas três coisas ainda não é cidade, é vilarejo, é outra coisa. Mas eu, em tempo recorde, não vou falar que eu jogar fora, eu já volto pro roteiro, tá, Fabi? Mas em tempo recorde eu vou quebrar aqui um pouco, porque você falou, então eu vou pilotar, baseado nesses dados, toda uma estratégia de growth, o que é fantástico. Só que antes da gente sentar aqui, a gente estava conversando, e aí você fez quase que um mapa mental do que é growth. E eu queria voltar com esse mapa mental, talvez ele podia virar um infográfico, vou deixar aqui no ar, quem sabe alguém do meu time pega e faz, mas que eu concordo muito, e eu acho que ele é muito bom para puxar um pouco de algumas reinvenções que a gente faz que só perde eficiência. Tu traz ela de novo pra gente? Claro. A gente estava conversando aqui, pessoal, basicamente era o seguinte,
Tudo começa lá do marketing, né? Lembrando que quando a gente fala marketing hoje, né, talvez de uma forma infeliz, a gente vê marketing como branding. Mas marketing, sim, a competência marketing desde os 4 P's, né? Entender preço, produto, público, tudo que se baseia no mercado era baseado em marketing, inclusive inteligência de mercado. Dali dados e como a gente toma essa decisão para ser mais acurado naquela praça, naquela cidade, naquela loja que a gente criou, era nesse cunho. De uns tempos, né, em algum momento, isso começou a ficar muito mais relacionado a branding, e aí se criou uma derivação dessa visão marketing que se chamaram CRM. Perfeito. Para quê? Para que a gente voltasse a ter o foco no cliente, olhando uma relação de longevidade, que é o R do relationship, né? E a gente conseguia fazer isso. Essa mesma relação também se perdeu ao longo do tempo, e o CRM começou a virar muito padronizado no mercado como ferramentas, né? Como é que eu uso a ferramenta XYZ para gerar disparos e receita. E aí a brincadeira é até assim, o C, ao invés de ser customer, né, olhar a visão cliente, virou channel. Push e-mail, por exemplo. Né? E o R, em vez de ser relationship, virou revenue. Pessoal, como eu disparo, né, uma comunicação para gerar receita. Daí se cria mais uma derivação logo em seguida no mercado, que é justamente Martech. E a gente, voltamos então para uma relação de dados para a gente tomar decisão baseada assim, em visão data-driven, e baseado nos indicadores da empresa. É satisfação, é aumento de conversão, é market share, e como é que eu direciono, né, a artilharia para lá. Dali para frente acontece como todo o processo, né, o mercado se infla, começa a se virar muito um tipo de perfil de profissional, e o Martech vira mídia de performance. Porque o mundo os grandes CTRs estão ali, então o mundo vira para lá. Não é ruim, eu acho que é um dos melhores pontos que a gente tem de contato com o cliente hoje, mas ele não é só isso, não era só isso que era Martech, né? E a inteligência de mercado se perde outra vez. E aí o mundo vira para growth. Agora ele resgata outra vez essa visão do todo, e growth nas empresas hoje, além de tudo isso que eu falei, ele também trabalha com um ponto de ativação física, dependendo do produto que você tem. Se você olhar num funil de app, né, que eu acho que é o mais padrão que a gente tem no mercado, para qualquer produto, quando você chega lá num fundo de funil, num Sales Qualified Lead ali, extremamente quente, nem sempre uma conversão de um remarketing, um retargeting vai funcionar. Então você pode ter uma operação física, um inside sales que vai ligar para o cara, que vai mandar um WhatsApp, vai tentar uma venda, vamos dizer, física, né? Pensando que tem um humano por trás ali. É uma venda assistida, acho que é o melhor termo. Essa é uma relação que Growth volta a olhar, que era padrão quando você pensava no marketing lá atrás, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente falou ali, né? Essa timeline. Eu só, voltando à mesma analogia que eu tinha feito contigo há pouco, até porque de Growth, estamos falando Growth e Growth, né? Nós dois somos Growth, a Fabiana é diretora de Growth até pouco tempo aqui, então todo mundo foi obrigado a ler a Bíblia. Já leu a Bíblia. Já leu Chanelis. E aí você lê Chanelis, ele esquece a tua primeira frase. Branding. Tu lê tudo que tem lá. Não tem branding. Não se considera branding como uma baita alavanca para growth. Não tá lá. E aí aí vira o checkmate, né? Mas a maior empresa do mundo hoje é a Apple. Ela gosta de falar que ela faz share de valor. Porque ela vende menos telefone que os concorrentes. Mas ela captura mais valor do mercado. E ela captura pó de marca. Não, Então, assim, eu acho que existe um problema holístico no marketing que é de tempo. Não é fácil. E a gente tenta simplificar. E aí a simplificação vira regra, não vira o que é. E aí de tempos em tempos a gente volta, não, gente, não é só isso. Não é só isso. Agora é Phygital. Mas Phygital é um jeito de falar de praça, né? Porque todas as praças já estão no Phygital. E é engraçado, porque assim, a gente inverteu de volta, né? Quando você pensa em UX, por exemplo, toda a frente de experiência, como criar aquele engajamento no cliente, contrastes para banners, coisas do tipo, o que você está fazendo? Era o trade antigo. Antigo no sentido do loja física, né? Sim. De o que eu boto na vitrine e tal. Quando a gente coloca sensos de urgência, os CTAs que a gente tanto fala, se o botão deveria ter o continuar, se ele deveria ser vermelho, verde, azul, ou era comprar o botão, enfim, né? O que é isso? Isso é um vendedor. Cross-sell, upsell, é o que um vendedor faz. A gente abandonou o fator humano, por isso que o branding, ele acaba apagado. Todo mundo só pensa no dado e esquece do branding. Mas o branding é o quê? É o efeito cognitivo no humano. E quem está por trás de toda essa relação de conversão? Um ser humano. Sim. Se a gente esquecer disso, a gente esquece do para que a gente está ali. A gente está ali para convencer um humano, assistir um humano, né? A fazer a venda, a conversão, o que for, né? Não, e hoje, impulsionado assim, pela quantidade de novas empresas, a gente olha até o próprio segmento financeiro. Quantos novos bancos, fintechs, ou até a disputa entre empresas que não eram meios de pagamento e passaram a ser meios de pagamento também, além do que elas fazem. Você tem uma competitividade gigante.
E aí entra muito essa relação, porque as pessoas não tem só a ver com preço, né? E as pessoas vão buscar uma relação genuína. E envolve tudo, até um pouco do que você falou no começo, né? Não é para ficar, manda um monte de e-mail, um monte de push, ignora uma série de outros dados que tem. Acho que toda essa competição também exigiu das empresas uma movimentação muito mais no olhar do cliente, não mais no produto, como era antigamente também, né? Tá bom, os 4Ps, tá, foca no produto. Isso. Tá bom, foca. Funil Mas tinha pirata, muito produto. isso. E agora não é mais assim, né? Como que como que é esse desafio numa instituição que tem anos ali Sim. e passou por todas essas transformações e vem também muito impulsionada e empurrada com tudo isso que está acontecendo e também puxando muito na parte de experimentação, por exemplo? Eu acho que você tocou num ponto interessante, que assim, né, eu sou relativamente novo no banco, né, pensando que o Bradesco é uma instituição onde as pessoas literalmente estudaram na Fundação Bradesco, depois entraram ali no Menor Aprendiz e seguem uma carreira, tem 30, 40 anos de banco. Isso eu acho que é um dos maiores assets que tem lá dentro, quando você vê a relação de pertencimento. Né? Os funcionários amam a empresa, de verdade. Assim, meu pai trabalha aqui, meu tio trabalha aqui, é impressionante. Além de casais que se formam, de filhos, né, deles, é impressionante. Só que, naturalmente, isso também tira um pouco de como é que está o mercado, como é que se oxigena com cabeças de fora, né? E aí eu acho que a grande conclusão ali é a seguinte: funcionou muito bem. A empresa tem 81 anos. E não tem como dizer que não funciona muito bem. Quem fala isso fala assim, cara, você não está vendo o resultado. Né? Isso é incrível. Mas a questão é, como é que a gente faz mais 80 anos? E aí, para isso, você precisa, né, miscigenar a cultura. Então, eu sou um dos executivos que vem de fora, quebra um pouco dos paradigmas lá de não contratar alguém em cadeiras altas vindas de fora, né? E agora a gente tem vários outros executivos lá, inclusive em cargos até mais altos que o meu, que vieram de fora para a gente fazer essa transformação. Acho que esse é um dos pontos positivos do Bradesco, de olhar para o mercado e falar assim, a gente precisa se renovar também, a gente precisa, né, evoluir a nossa cultura e se miscigenar mais. Então, acho que é um dos pontos aí para começar. E aí a outra visão é, como é que eu faço isso com a melhor tendência já acoplada ao mercado? Um exemplo, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, falando sobre IA, né? Toda a transformação de IA, o Bradesco mesmo é um dos pioneiros com a BIA, né? É um dos produtos que eu cuidava aqui, inclusive no Bradesco, antes de assumir essa frente de growth, né? Eu era o responsável pela BIA. E como é que a gente agora vira para IA generativa? Um dos projetos mais inovadores que a gente criou agora, já está para clientes, então o cliente já é atendido via IA generativa. São essas visões. Como é que a gente consegue ficar nesse last update, né, de tecnologia e informação se a gente não ouvir o mercado e conectar com pessoas diferentes, trazer uma visão até de modelo operacional diferente, porque o mundo foi para uma pandemia, fica remoto. Agora volta para um híbrido, ainda forçando talvez mais um físico, só que o Bradesco fica, né, na matriz aqui em Osasco, né, perto de São Paulo. Apesar de você estar do lado da maior cidade do país, né, da América Latina, né, você não tem os melhores profissionais no mesmo lugar. Você não consegue competitividade se você não abrir a sua cabeça e falar, não, cara, você tem que contratar na Latam inteira. E aí a gente também abre polos, né, no Brasil, em outros locais, para você ter profissionais de tecnologia. Então são esses tipos de mudança que demonstram aí o Bradesco olhando e falando assim, eu quero mais 80 anos. E eu sei que o mundo mudou. E uma das coisas que essa parece óbvia, talvez aqui para o público do podcast é mais óbvio, mas para o mundo, e eles sabem disso assim como eu, falar data-driven é uma buzzword, mas não é uma realidade cultural dentro das empresas. E as pessoas olham um dashboard e acham que isso é ser data-driven. Não, cara, isso é dado, não é informação. Né? É a forma como a gente lê isso e a forma como a gente traduz as nossas ações para que gere algum resultado baseado nisso é que faz uma cultura data-driven. E eu acho que é um pouco disso que é o grande desafio lá que a gente está vivendo, de transformar uma empresa inteira baseada na visão cliente e olhando dados para traduzir o cliente. Éder, dá um exemplo prático aqui para mim. Esse eu acho que é o mais engraçado, que eu vim, né, de outra indústria completamente diferente, eu vim do varejo. Então eu estou acostumado a vender geladeira, celular, fogão e tal. Qual que é a parte boa do varejo? Como você vende o almoço para comprar a janta, velocidade é tudo. E como o boom do e-commerce veio muito antes, dados já é para nós uma coisa muito padrão. Né? O seu salário é baseado em meta, literalmente o salário mês, né? Não bônus. Então você não para de correr. E aí você chega no banco e eu falo, o produto mais difícil que eu já vendi na vida, pneu. Ainda mais online. Você fala assim, por quê? Eu falo, cara, uma rosquinha de borracha
né, preta, ninguém vê valor, ninguém entende o tanto de tecnologia que tem por trás Não tem como daquilo. ficar bonito. Exato. Não tem uma foto que Não, deixa o pneu bonito. não é sexy, Não né, dá pra cara? mudar o design. Não. E assim, e tem toda uma relação, não é só as medidas que o pessoal vê, Claro. né? Tem um porquê daquilo, tem a relação que isso traz de segurança para sua família, tem tudo isso. E por isso que tem preços completamente diferentes por marca. Perfeito. Mesmo assim, a gente fazia ali alguma forma de convencer o cliente de toda essa informação e conseguir vender. E aí, quando eu chego no banco, eu falei, cara, vender dinheiro, gente, já tá feito, né? Quem não vende dinheiro? Quem não quer o dinheiro, né? Mas não é isso. É uma relação de realizar um sonho, resolver um problema para o cliente. E aí, como é que você traduz, então, que aquele abandono foi porque o ticket médio está um pouco alto da parcela que ele tem para fazer esse financiamento? O dado por si só não te dá essa cognição, que é onde a gente volta no branding lá de novo. Né? Ele não te dá essa cognição de entender. É um ser humano por trás. Dependendo do ticket médio aqui, que a gente está falando desse empréstimo, pô, ele precisa consultar a família. Ele precisa avaliar. Dependendo da longevidade de parcelas, pô, é tempo bastante para eu ficar ali preso a uma dívida. Por melhor que seja a realização que eu vou fazer, uma reforma, o que for na minha casa, e não seja algo saúde, algo do tipo, né, que seja algo bom, vamos colocar assim, ainda é uma dívida. E aí como é que você consegue ter esse carinho, entender isso para ele, olhando os dados e falar, é essa relação que a gente tem que mudar no senso de urgência. É esse tom no texto que você está dizendo do CTA que tem que mudar. E essa eu acho que é a mágica de saber ler os dados, não só de tê-los. Não, a taxa de abandono está em X%, vamos melhorar, diminui a margem. Cara, às vezes não é isso, é informação, não exatamente preço, né? Sim. A gente entrevistou o Rodrigo da GetNet. Legal. E tava da GetNet, ele vem da GetNet desde lá de Porto Alegre, hoje já tá aqui em São Paulo, tá no Grupo Santander e tudo mais. Mas tinha uma coisa do papo dele, ele falou, cara, essa coisa do cara fala, não, é que eu uso indicador. Falou, no meu time eu gosto de perguntar pro cara, do you speak data? Porque não é tipo falar verbo to be e falar que você fala inglês. É isso. O dado tá na tua frente, você sabe o que perguntar pra ele, primeiro você sabe o que ele significa de verdade. Depois é dito isso, você sabe qual é a cadeia de impacto. Você sabe, se você não souber essas coisas, é só um número. Então, e tem muitas vezes que é isso, o cara tá, o meu abandono tá, e normalmente sem cohort, então o pessoal quer fingir alguma coisa. Não, minha taxa de abandono tá assim, pô, qual público? Hã? Não, dá o corte de público. Tá, em qual etapa que tá abandonando? Mas você pede alguma coisa diferente ali? Se olha a campometria ali do abandono, é em algum campo em específico? Qual foi a última informação que ele viu? Ele fala, não, mas por quê? Eu só tô falando do abandono. Não, mas tomar uma decisão do abandono entende a história, não é? Isso, tem uma história, perfeito, essa é a palavra. Né? Tem uma história, porque tem um humano por trás, né? Sim. Você deu um exemplo excelente. Alguns produtos, ele requer, até como a gente colocou aqui, dependendo do ticket ou do porquê você vai adquirir, se fosse um financiamento de imóvel, por exemplo, ou até de um carro, você precisa de um tempo de maturação. Quantas sessões é esse tempo? E aí vamos dizer assim, vamos colocar um número, né, aberto aqui. Imagina que para um tipo de produto específico, que a gente tem uma margem boa, inclusive, e tal, o cara precisa de em torno de 6 visitas. Né? Em média, numa distribuição normal, o Pareto está em 6 visitas. Eu vou rasgar margem antes disso? Para tentar um senso de urgência? Para quê? Mas também quando eu chegar na 6ª para a 7ª, não deixa essa pessoa embora. Não. Né? Conversa com ela, faz um remarketing, faz um retargeting, vai atrás dela. No pior cenário, usa um insight sales, mas vai atrás dela. Essa é a hora. Aí é o que você acabou de falar. Quando eu entendo a história, eu sei ler os dados e falar o que eu posso fazer agora. Aí é a hora que eu aciono uma equipe de produtos, eu aciono uma equipe de marketing, enfim, seja qual for a equipe para falar, ó, preciso de apoio tático pra gente não perder esse cara. Isso é o ouro. Senão é o que você falou, é um funil seco, a taxa de abandono tá em tanto, rasga em margem. E aí o apoio tático ainda tem aquela coisa de que não vai ter a bala de prata. Porque você não vai saber o que fazer. Né? Tipo, a gente trabalha com growth, já tem muita bibliografia de growth, já tem... Você sabe, cara, é a soma de um monte de pequena coisa. Vai melhorar um pouquinho aqui. Aí se melhora um pouquinho, aí de repente dá aqueles retornos assim. A gente conseguiu 2000% de melhoria nesse funil. Então você não tinha nada antes. Então primeiro que devia ser ruim pra caramba antes. E depois que assim, foi com quantos testes? Com 1. Então era péssimo. Né? Porque se um teste vai te dar uma melhoria pequena, cara. Então você tinha um problema grande, né? Se com um teste você resolveu 2000%, é porque o site saía do ar. Assim, alguma coisa tinha um buraco enorme no meio do caminho. Puxando isso, como é, olhando para essa parte de experimentação lá no Bradesco, né? Como que vocês trabalham isso? Como que vocês olham para essa cultura de experimentação e como vocês estão fazendo acontecer lá?
Assim, eu acho que vamos dar um passo atrás, né? O primeiro ponto é como é que você consegue garantir no volume de dados que a gente tem, no volume de sessões que a gente passa, só para ter uma ideia aqui, tá? De big numbers aqui para quem está ouvindo. Quando a gente fala do app do Bradesco, então vem todos os multicanais digitais, mas vamos colocar o app como um core ali, né? A gente tem mais de 25 milhões de clientes passando por ele por mês, mais de 20 vezes ao longo do mês. Então é uma frequência infernal. Cara, pensa assim, o tanto de transações, são 98% de todas as transações do Bradesco acontecem ali. Então quando você fala em nível de 98%, em nível de tri, né, que a gente está falando assim, pô, você mexe no PIB nacional, é absurdo o volume. Então a primeira coisa é como é que eu consigo uma plataforma estável que consegue mastigar tudo isso, entregar numa versão rápida e ainda eu poder segmentar. Aqui já tem um desafio de infraestrutura, de ferramenta que tem que existir. A parte boa é que quando você tem um tráfego tão volumoso, você tem mais cortes para fazer testes, né? Porque tem aquele erro, né, padrão que é assim, né? As pessoas começam em etapas diferentes do funil fazer testes multivariados diferentes. E aí o AB daqui está caindo num outro AB aqui e a outra versão está caindo num outro ABC daqui. Ou seja, né, a estatística já vai se diluindo. Você não consegue isolar cada campo, né? Agora, num volume desse, fica fácil. Fica rápido de ter validade estatística. Esse são os assets que a gente tem, né? Apesar de ser robusto e lento para mover tudo isso. Ok. E aí, o que a gente tem ali também, que eu acho que é outro desafio? Cultura data-driven. A maioria das pessoas acha que fazer teste AB vai ter um vencedor. E essa é a parte mais engraçada. Assim, ó, o AB, normalmente, a menos que seja o que você comentou, né? De um lado está 0 e foi 2000%. Então, realmente, o outro lado é o campeão. Caso contrário, vai ser ali um 51-49, 60-40 já é super campeão. Não, 60-40 nossa, é o maior campeão do UFC ali. Isso. Só que os outros 40 também venceram, na versão B. Sim. Então não existe mais um campeão, existem campeões. E aí, o quanto você vai segregar esses públicos para essas experiências que você está testando, para falar assim, eu quero todas as versões no ar, eu não quero só a versão campeã. E as pessoas ainda tomam essa decisão de, não, a gente fez um teste AB e essa versão é melhor. Com 55% ela foi campeã. Ok, os outros 45% entregam a outra. Assim, parece óbvio, né? Mas na leitura dos dados, de novo, não é. As pessoas entendem que tem que haver um campeão, que um AB é isso. E além do outro pressuposto, quando você fala ainda, exemplo, né? Aqui a gente pode falar de precificação, a gente pode falar de um monte de coisa, mas vamos colocar que fosse uma visão de layout, de jornada. Esse layout vence aquele. E aí, pô, então vamos colocar isso no ar. E se o cara ainda aceitasse isso que a gente discutiu aqui, ia falar, não, tá bom, coloque as duas. Para esse público é essa, para esse é essa. Bom, e o próximo teste vai ser feito de outra maneira. Falou, gente, a gente já está numa era que não existe mais teste e produção, teste e produção. Os testes são contínuos em produção. Você tem um motor, né, que é aquela brincadeira que chama King of the Hill, que é aquela brincadeira americana, né? Óbvio que é brasileira também, mas é muito difundido lá, por isso o nome. Que uma criança está no sofá e as outras estão, né, no tapete. E aí é como se o tapete fosse o rio e ele é o rei do rio aqui. E aí as crianças têm que tentar subir, é super saudável, né? A criança fica empurrando, não deixando as outras ir, até alguém bater a cabeça na mesa de centro, mas a gente sabe como é que é, né? Ninguém tem filho, gente. e essa é a relação justamente do que a gente tem que ter num teste multivariado. Você tem que ter um campeão, né, entre aspas, em X% do tráfego, um tráfego Pareto, e todos os outros competidores continuamente rodando no restante do tráfego. Para que assim que ele assuma, né, assim que o comportamento muda ou uma situação mude, ele assume a primeira posição e aquele cai. Essa é uma relação que a maioria das empresas não discute. Você tem isso em motores das redes sociais com varejo, né, obviamente ali por conta dos itens, né, um viu comprou, o viu e tal, e você tem um Netflix fazendo isso. Mas quando você sai desse universo que é extremamente digital, a maioria das empresas ainda está no teste AB, seco e um campeão, e é estático. E vira a chave para isso e depois não olha mais. Você sabe, tem na brincadeira do letramento de dados, a coisa que eu comecei a dar, quer dizer, hoje eu não faço mais, hoje eu passei essas aulas para alguns sócios, mas eles estavam a dar aula que tinha teste AB executando mesmo. A gente entrava lá no sitezinho do merchandise site do Google, que ele deixa todo mundo brincar o que quer, brincava de teste AB, e aí a pessoa, tem um professor, tá aqui, esse aqui ganhou. E aí, a pergunta que quebrava, então, esse aqui você vai colocar como home no teu site? Vou. Por quê? Porque ganhou, não. O que é ganhar? Não, e por que ganhou? Por que ele foi melhor? É o mesmo público? 100% das variáveis estão iguais? Exatamente. Então tá, mas o que foi tão melhor? Por que foi tão melhor? Se você não tem a relação de causa e efeito, você não pode escalar.
Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Você não sabe se é situacional. Que é o que você falou. Pode ter uma coisa que você ganha um monte, mas é situacional. É porque, sei lá, as pessoas estavam procurando Fórmula 1 e se você vende shampoo com fórmula de 1 para 20. Aí Fórmula 1 tá batendo um monte agora. Porque estamos gravando durante o final de semana de Fórmula 1 no Brasil, tá? Só para vocês entenderem o porquê da analogia. Mas você tem que saber o porquê. E é que se você não sabe o porquê, é impossível você eleger que alguém ganhou. Porque você não sabe por que ganhou. Isso. Se a variável externa você mudar, você acabou de perder. Isso. Deixou de fazer sentido. Garantir que é amostral, né, o corte. E aí um dos exemplos também, outra coisa que é muito difícil de convencer a maioria, né, tanto dos profissionais, né, que já trabalham com dados, profissionais de analytics, mas ainda mais quando você vai parar de negócio, é que, por exemplo, vamos colocar um AB, né, para ser bem simplista, você tem que ter 2 públicos controle. Né? Você tem uma massa controle padrão contra um A contra um piloto, só que você tem um outro A para validar o desvio padrão dentro do A. E aí é o que você falou, ganhou mesmo. Pô, 52 contra 48, mas o desvio padrão já está em 1.8. Você ganhou 0,20. Tem certeza que você ganhou? Entendeu? É essa relação. A gente precisa criar na estatística essa normalidade. E não é difundida, é muito quem ganhou, e nem o porquê ganhou. O outro ponto também assim, eu acho que da dificuldade de teste AB, de implementação de teste AB, é que depois que você entende ali o que o cliente fez e o que mudou, você não tem certeza se estatisticamente dentro daquele cenário aconteceu. Vou dar um caso das antigas igrejas, né, que eu passei, né, das outras empresas, e no e-commerce, que a barra de busca de um e-commerce é muito poderosa, né? Ela representa mais de 40% da venda e é natural, né? Você joga ali o que você precisa. E toda vez que você fazia um teste dentro de uma busca, a maioria das pessoas pensa no padrão, divide o tráfego, segue até dar um volume estatístico de resultado. Mas a intenção, por mais que você fale, é uma distribuição normal, vai cair o mesmo público para cá e para cá. Eu concordo, mas depois de quanto tempo? Cuidado, porque, exemplo, né? O cara escreve o que ele quer. E se um cara escreveu aqui, sei lá, uma geladeira, e o outro aqui escreveu, sei lá, um item de ticket baixo, uma caneca, entendeu? A conversão desse lado é ridiculamente mais alta por um ticket menor do que uma conversão do outro lado, né? Aí você vai falar, pô, mano, uma distribuição normal, você vai ter tantas canecas de K quanto K, até quantos termos você tem? Então, quando você fala, pô, se eu tenho lá todos os termos que eu coloquei, mais de 1000 em cauda longa, e o Pareto está em, sei lá, em 800, infelizmente, se você não está tão concentrado, você vai precisar de muito mais tempo para garantir que as 2 amostras nesses 800 caras estão, né, realmente estatísticas para você poder falar que foi um AB de verdade. Ninguém olha nesse nível de detalhe. Só olha o tráfego. E aí, assim, vamos lá. Pode ter gente ouvindo agora e falando assim, mas vocês estão complicando o que é fácil. Não, nós não estamos complicando o que é fácil. É porque primeiro que fórmula pronta de internet, se você já acompanha a gente há mais de 6 episódios, já sabe que não funciona, ponto. A gente fala isso constantemente. Se tem uma fórmula pronta na internet, quer dizer que ela parou de funcionar. A pessoa que usava decidiu ganhar dinheiro com ela de outro jeito. Eu parei de usar na minha empresa, vou colocar num livro e vou colocar, você está falando que o Aaron Ross fez isso, entre outros. Né? Mas vamos colocar aqui, de vez em quando, você está começando a tua empresa. Então tem gente que acompanha a gente que é startup, está começando. Pô, mas tô fazendo a B simples e assim, se um ganhou um pouquinho, eu já toco. Tá bom, você tem muita coisa para se preocupar, sozinho, pouco time e potencialmente pouco tráfego. Então toca assim. Aí a coisa começa... O problema é que na hora que você aprende assim, porque fez na internet, ou porque é uma startup, eu não sei o quê, e aí começa a escalar a sua empresa ou a sua carreira e foi para um lugar maior, tu quer continuar fazendo assim. Aí não funciona mais. Porque agora um pequeno desvio padrão... Vamos pegar um número, tu falou um desvio padrão de 1.2, né? Qual era a quantidade de acessos no mês que você tinha falado agora? 25 milhões de acessos no mês? Não, 25 milhões de pessoas acessando 20 vezes por mês. É isso aí. Então tá. Então, faz as contas na tua calculadora e se assusta com o número. Não é pouco, né? Não, o desvio padrão é o sonho de conversão de um monte de empresa. Não é mais irrelevante. Então, quanto maior o teu negócio, maior tem que ser a tua sofisticação de análise e sofisticação de teste. Não dá pra fazer. Não é por besteira. A última vez que o Facebook falou, ele não fala mais. A última vez que o Facebook falou são 2 testes mínimos por dia por público. E ninguém sabia o que era público. A Amazon deixa aberto que é um teste a cada 10 segundos. A Netflix, gente. A Netflix só falou que ela não faz mais teste. A Netflix tá em modelo continuado. Ela não testa mais. É modelo continuado. Todas as ideias vão pro roadmap de ideia e tá em modelo continuado. Não dá, eu não consigo mais testar. Eles já chegaram num outro patamar.
Você chega no nível de escala, e um exemplo, né? A gente sempre também divide testes assim, né? Se o cara tem um SKUs, né, variados, é aquele teste de produto. Qual produto vem na frente, é o famoso NBO, qual a offer que eu vou entregar. Mas o NBA, né, que é qual o action que eu vou entregar essa offer, ele também é um teste que as pessoas normalmente entendem que é o layout da home, por exemplo, que é o exemplo que você deu, né, o layout da home. Ok, mas até este layout, ele deveria ser contínuo. Dado, óbvio, um respeito ao branding da tua marca, né, e sem deixar o usuário maluco, que cada hora tá de um jeito, né, vamos com calma, ele deveria ser totalmente contínuo. Pô, eu deveria ter uma vitrine com um banner em cima, ou banner embaixo, ou lateral, eu deveria ter um title maior, menor, qual a cor. E isso não dá pra fazer. Agora vamos pôr o azul, agora vamos pôr o vermelho, agora vamos pôr o banner. Você não vai acabar nunca. Então você tem que criar uma relação onde deixe isso bater com um objetivo claro. Qual que é? CTR, permanência na página, conversão, enfim, seja qual for o seu objetivo. Deixa bater. E aí o algoritmo vai dizer, para essa relação temporal que você adotou, que é a safra, esta safra teve melhor engajamento para o indicador que você controlou, que era tempo de permanência, quando a gente fez essa combinação aqui. E aí você fala, agora eu entendi o que eu tenho que manter os ingredientes ali dentro. E é difícil para um cara pequenininho, como você comentou, eu concordo. E o que esse cara pequenininho tem que tomar cuidado? Para não virar assim, achei a receitinha de bolo, que no começo dá certo, né? E ele vai fazendo. E aí ele acha que assim, se eu fizer várias receitinhas de bolo, eu vou quintuplicar minha receita como eu já fiz vezes 2 aqui nos primeiros. E aí ele confunde movimento com progresso. Não dá, né? Aí... Calma, respira. Tu tá fazendo muito, mas tu não tá andando. Exato. Aí aqui você tem que respirar e vai ter que subir o patamar, como você comentou. E o exemplo da brincadeira da Fórmula 1, a gente vai ter que ir para a segunda, terceira casa decimal. Tem que mudar o jeito de analisar já. E para quem tá ouvindo deve estar desesperado. Mas como eu faço isso, gente? Tem ferramentas. Diversas ferramentas que fazem isso acontecer, elas não vão fazer sozinho. Então essa leitura de falar, vamos até a outra casa decimal, é porque é importante, não fica no raso, né? Aproveita o que tem à disposição e vai aprofundar, vai descer. Na medida que isso dá retorno. Se é muito pequeno, não vai dar retorno. Mas tem eu queria entrar em cultura de dados, mas para entrar eu vou fazer uma analogia que eu acho que eu até falei aqui no podcast. Logo que meu filho nasceu, não, mentira. Logo que meu filho nasceu, não, porque daí eu tive uns problemas de saúde. Quando eu voltei a dar aula, e aí meus alunos me conheciam de antes, e aí fui fazer o segundo curso e tudo mais, perguntavam, professor, você vai ensinar o que pro teu filho? Você vai fazer ele aprender código, né, antes de aprender marketing? E eu, não, nem código, nem marketing, vou fazer ele aprender estatística. Isso. Aí, não, mas eu falei, gente, na boa, algoritmo, a gente vai ter IA, e eu tava naquela época olhando só pro Copilot do GitHub, tava falando do GitHub Copilot, não tava falando do ChatGPT, não tava falando de nada mais avançado. Eu não vou entrar, eu ia fazer uma outra paralela, não vou entrar, senão a gente não acaba o podcast. Mas, e aí, cara, mas assim, tem uma coisa que nunca mudou, ela é divisor de águas para as pessoas tomarem decisão, para saber o que fazer na vida, para como organizar, que é a estatística. E a gente aprende na escola, só que ensinam pra gente de um jeito chato. Parece a coisa mais insuportável do mundo de aprender. E aí quando você entende, você fica pistola, pra não falar outra coisa. E cara, por que não me ensinaram desse jeito? Porque é útil de fazer compra no supermercado a decidir a profissão que eu vou tomar. Se você aprende a tomar decisão com estatística na cabeça, a coisa muda. E pra mim, esse é o tipo de conhecimento que quando a gente vai olhar que nós vamos mal pra caramba no PISA, teste, né, nivelador aí de ensino médio, a gente vai muito mal no PISA global, né? O PISA é mundial, gente, é tipo um Enem do mundo inteiro, pronto. Quem não entendeu, fica fácil assim. E se olha os países mais desenvolvidos, dos PIBs altíssimos, cara, nota do PISA de matemática avançada e estatística tá lá em cima. Então, eu acho que a minha percepção, e talvez mais radical, é que para trabalhar com cultura de dados, não tem como não estar andando em par a par de conseguir trazer um pouco de educação sobre esse letramento estatístico mesmo para dentro das organizações. Acho que quanto maior a organização e mais complexo, mais é necessário. Isso. Mas eu não consigo ver isso não ser possível. Como é que você vê essa parte de amplificar a cultura de dados? Eu acho que o ponto é excelente. Isso é uma coisa que a gente discute muito como RH. Como é que você faz um upskilling? Lembrando, tem pessoas lá de longevidade muito grande dentro da empresa, e como é que você faz esse upskilling? Mas também como é que você traz profissionais que ajudam nessa batida. E aí o jovem ali, quem está ouvindo aqui, de repente pensa assim, né? Então eu tinha que trabalhar com dados, é isso, eu tenho que estudar isso. Cara, calma. Existem algumas coisas que a gente tem que saber, algumas com profundidade, outras não, mas tem um conhecimento raso que tem que estar em todas. E um é tecnologia. Cara, é sério que eu vou ter que aprender a codar? Não, relaxa, não é isso. Mas entender tecnologia é entender a linguagem
da arquitetura de tecnologia. Como um serviço se conecta ao outro, quais são os serviços que compõem lá, vamos dizer, um app, uma página. Por quê? Porque são eles que você vai medir. Aí você load cada cara desse para ver se você está tendo um load time correto, se está tendo alguma quebra dentro de um funil, quem te aponta isso, quem te conta essa história do que está acontecendo na ótica de tecnologia. Então você tem que entender essa arquitetura, não saber codar, né? Pensando que eu não vou trabalhar como um desenvolvedor, né? Pô, mas aí eu tenho que saber estatística no nível de um professor? Não, cara, calma, né? Você pode saber menos do que isso. Só que o mínimo para você conseguir ter uma relação de extrapolação, de inferência, de validade estatística, isso é um mínimo para você saber se o que você está medindo está sendo da forma correta, e que se você só tem esse pedacinho de amostra, como é que eu sei quanto vai dar o todo? Para eu fazer uma extrapolação e várias outras fórmulas que dá para usar. São ferramentas matemáticas bem simples, que parece complexo aqui falando. Eu vou dar. Isso aqui eu vou deixar a dica do livro. O livro é antigo, mas ainda tem, que chama Estatística para Administradores. Para mim é genial. Ele ensina. Se você não aprendeu bem na escola, pega isso, ele vai te ensinar até para que serve cada uma das análises. Você vai adorar. Então não precisa. Cara, sabe? Não precisa ser. Não, é que eu de cabeça já consigo fazer regressão. Não precisa. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Dá para simplificar. Até eu tenho aquela brincadeira que assim, né, com regra de 3 você vai para qualquer lugar. Você viaja no espaço, né? E é fato. E um monte de gente passou no vestibular sabendo só isso. Não, por quê? Porque a lógica mais padrão de uma análise. Né, uma referência, você tem uma referência de um ponto, cara, sobre outro, você consegue projetar os outros dois pontos. Quase geometria mesmo, né? Cara, você consegue fazer isso. E eu acho que é isso que é o mínimo que a pessoa tem que ter. Então, quando a gente olha na relação empresa, a gente tem que entender, né? Vou fazer uma pirâmide básica aqui, né? E o skill vai vir como a última, que é um pouco do que a gente está falando. Primeira relação são valores, natural, você tem que ter, ressonar o que a cultura daquela empresa, daquelas pessoas funciona, né? E cultura é importante por uma relação de não existe cultura diferente. Existem culturas diferentes, naturalmente, mas dentro da sua organização as pessoas têm que ter a mesma cultura, acreditar no mesmo propósito. Depois subir na pirâmide, no meio, perfil. Tem que ser diferente. Tem que ser completamente diferente. Você tem que ter uma pessoa que é doidona, que fala assim, na chuva, tá uma cachoeira chovendo, e fala assim, vamos escalar. Tem que ter esse doido. E tem que ter aquela pessoa ponderada e falar, cara, calma aí, cara, não dá pra gente ir assim. Mas tem outros equipamentos. Vamos pegar equipamento, vamos pelo menos colocar uma corda aqui, né? Pô, vamos esperar pelo menos parar de chover. Enfim, que te segure e a gente se pondera. Por que eles não vão sair na porrada? Por que eles não vão brigar? Porque eles têm os mesmos valores. No final, os dois sabem que a gente quer que dê certo. A gente quer vencer esse jogo. Então a gente está aqui no vestiário, no meio do intervalo do jogo, perdendo de 2-1 e estamos brigando, mas é porque a gente quer ser campeão. É completamente diferente de valores diferentes aqui, né? Eu quero empatar, você quer ganhar, por exemplo. Vamos colocar aqui para os casos. Então, e por último, é essa visão que a gente está falando. O skill. Com esses dois caras bem preparados, o skill, ele vai vir, seja numa visão estatística, seja numa visão tecnologia, ele vai vir. E por que, Eder, você coloca ele como último pilar aqui? Por um fator extremamente importante que é, todo dia, isso que a gente está falando aqui, muda. Não existe nenhum especialista eterno. Né? É assim, ele só vai continuar sendo especialista. Ele é especialista até daqui 24 horas. Depende sobre o que, vai ser até daqui a pouquinho. E aí, assim, por conta desses perfis, né, e desses valores muito claros, você consegue um time que está o tempo todo tentando se inovar. O tempo todo tentando melhorar a própria volta na pista, achando novos modelos, ou revisitando os antigos. Sim. Né? Falando, pô, será que não serve de novo? Aquela técnica que a gente tentou lá atrás, vamos revisitar. Vou dar um exemplo da abstração mais simples de cognição humana. Na época do Decon, a gente fez alguns testes, e um deles era a coisa mais boba do mundo. Era uma ferramenta israelense que era o seguinte, ela chamava Make an Offer, literalmente faça uma oferta. É o quer pagar quanto lá da Casa do Bahia antigo lá, né? Então pensa assim, você está navegando por uma relação estatística de novo de comportamento, eu mapeava o cliente que iria abandonar. Então eu tinha um algoritmo que fazia isso. Clientes que têm esse perfil, que fazem blá 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 blá, vão abandonar. E naqueles segundos antes, né, da distribuição aqui, né, que entra para esse desvio, eu subia essa informação. Então, peraí, não vai não. Faz uma oferta. E aí a pessoa tenta lá, R$1, né? Assim, vamos fazer. E aí, naturalmente, ele tem ali a visão de UX para dizer, assim não vai dar, vamos lá. Até a pessoa dar um valor real. E aí ele faz um loading, que não há necessidade, você está num mundo lá, né, já programado, mas você faz por uma relação cognitiva humana de novo, gerar ansiedade, subir dopamina, fazer aquela relação de espera, e aí você dá uma contra-oferta. Esse algoritmo, num AB, rodando, exemplo, 10% no boleto versus até 10% usando faça uma oferta. Ele converteu 2,7 vezes mais que a outra versão e otimizando para 8% de desconto. Aí você fala assim,
E isso não é só estatística, isso é entender do humano. Sim. Tem uma pessoa ali por trás, né? Tu acabou de falar o porquê. Tu mudou a forma de tomar decisão. A gente tá falando ali de gerar dopamina, gerar ansiedade do será que vai funcionar? Será que eu consegui? Porque agora tu teve uma outra coisa. Ele conquistou algo. Ele conquistou. Ele conquistou. Teve um gatilho de conquista, mas tem... Mas, gente, falando em mais, quem tá no YouTube, quem tá só no Spotify, me desculpa agora. Quem tá no YouTube, eu só quero que vocês olhem isso aqui, ó. Isso aqui era o roteiro. Eu preciso contar que a gente fez 2 perguntas. Por ambos. Não, E e aí? o papo ainda iria muito mais longe, tá? Com roteiro, sem roteiro, tá muito bom. Não, eu vou fazer uma coisa que eu não passo no ar, vai ter parte 2, ponto. Depois eu vou ver com o Éder quando. Eu não costumo fazer isso aberto, mas não tem jeito. Esse a gente vai ter que encerrar. Éder, muito obrigada por ter participado aqui do The Math, ter compartilhado todo o seu conhecimento, tantos insights que eu tenho certeza que foi muito rico para quem tá vendo e ouvindo. Sim, mas como é que as pessoas mínimas... Até a gente fazer o 2, vai ter gente que vai querer pelo menos saber onde é que você coloca teus conteúdos, teus pensamentos. Que rede que te segue, onde é que tu compartilha. Assim, aí é um ponto... Primeiro, super prazer, tá, gente? Papo super bom. O tempo voa, né? A gente nem percebe, já saiu. E é isso, né? Se fosse possível, a gente ficava aqui horas, né? Isso pra gente não é exatamente matemática, isso é filosofia, né? A gente vai ficar aqui a vida inteira se deixar. Bom, podem me procurar no LinkedIn, tá fácil, Éder Lima, então, o superintendente executivo no Bradesco, tá bem fácil de encontrar, esse rosto aqui que vocês estão vendo. Eu não sou um cara de redes sociais, por incrível que pareça. Eu brinco incrível pelo seguinte, eu trabalhei demais com isso, né, principalmente nas outras empresas no começo da carreira. E aí todo mundo fala, é por isso que você não usa? Eu falei, exatamente por isso. Jogar xadrez contra um robô e achar que você vai vencer, é tipo, cara, não faz o menor sentido, entendeu? Não. Mas é óbvio que eu tô brincando falando assim, tem todo o lado positivo das redes sociais. Eu digo mais sobre que tipo de conteúdo, tipo isso que a gente tá falando aqui, que você está se nutrindo lá dentro, né? Busque o seu conteúdo, não permita somente que o robô te dê. Ele lembra que ele tem um efeito bolha, inevitável. Ele né? quer fazer isso, na verdade. Exato, e a gente precisa encontrar essa outra visão, até para você conseguir ter mais pluralidade nas visões que você vai ter, né? Um pouco disso. Super obrigado, viu, gente? É isso. Quem chegou até aqui, obrigatório compartilhar. Esse é o episódio que é obrigatório. Manda para um amigo, por favor. A gente se vê, ou se ouve, se fala, semana que vem. Valeu!